Horários 4. Quanto maior a flexibilidade em projetos, no planejamento da pesquisa, definições, resultados em modo analítico no campo científico, menos provável que os resultados da pesquisa sejam verdadeiros. Tá? O que isso quer dizer? As pessoas relativizam demais ou afrouxam as regras no planejamento da pesquisa, na sua condição, na apresentação dos resultados e interpretação, isso os coloca muito mais próximo de resultados que não descrevem a realidade e que são completamente enviesados, tá? Então, para vários projetos de pesquisa, por exemplo, ensaios clínicos randomizados ou meta-análises, tá? Que é um método de pesquisa, revisão sistemática, há esforços para padronizar a sua conduta em relatórios. A adesão a padrões comuns aumentará a proporção de descobertas verdadeiras. Então, seguir os guidelines é uma recomendação, não é um charme, não é uma questão de fetiche. É algo que deve ser feito, deve ser realizado, tá? É um script e você deve segui-lo, tá? Dados verdadeiros podem ser mais comuns quando os desfechos são inequívocos e universalmente acordados. Por exemplo, óbito. Ora, morrer aqui é a mesma coisa que morrer no Oriente Médio. Morreu, a pessoa morreu. Não estou falando de aspectos outros que questões biológicas. Já se você levar em consideração a resposta de um indivíduo a um questionário sobre o seu nível de ansiedade, isso pode variar muito. De vieses associados a isso. Desde o processo de seleção da amostra, que é um viés mais compreendido e, digamos que frequentemente divulgado, mas quando você estabelece um questionário, e esse questionário tem algumas perguntas, alguns questionamentos, não quer dizer que você representa a ansiedade por completo. Então, também é uma amostragem de perguntas. E ao realizar a pergunta e o indivíduo responder à pergunta, tá? São todas as respostas possíveis. Também há uma amostragem de perguntas. É a experiência que aquela pessoa tem, é a experiência no sentido de sentimento que aquela pessoa tem ou teve sobre o que ela percebe em termos de ansiedade. Então, há 3 níveis de viés em um só procedimento de coleta de dados. O processo seletivo das pessoas que vão responder, as perguntas que foram elencadas para que as pessoas respondam e as respostas possíveis que as pessoas podem dar a cada uma das perguntas. Então, isso gera um processo cumulativo de viés, que é diferente de morreu ou não morreu, óbito ou não óbito, tá? As áreas que usam métodos analíticos acordados, tá? Então, eu vou fazer uma revisão sistemática, eu sei que eu preciso de um forest plot, eu preciso de um funnel plot. Então, isso já está bem estabelecido no procedimento padrão. Mas existem técnicas novas, desde imputação de dados, que é algo, digamos, que deve ser feito com muito cuidado na medicina, até técnicas de inteligência artificial, que são novas nessa área. Mas esse artigo foi escrito em 2005, só para lembrar, nós estamos em 2021. Alguns procedimentos de inteligência artificial já estejam bem estabelecidos nessa área, como uma rede bayesiana para tomada de decisão, alguma coisa neste sentido já tem sido colocado em prática e bem estabelecido para processo de machine learning, coisa do tipo. Para que nós não tenhamos um conhecimento também cristalizado, e é bom contextualizar quando isso foi escrito, em 2005, tá? Está acabando, são 6, tá? O corolário do número 5 diz que quanto maior o grau de conflito de interesse e preconceito em uma área, menos provável que os resultados da pesquisa sejam verdadeiros. Então, vamos entender isso. Conflito de interesse e preconceito aumentam o nível de viés na pesquisa. O conflito de interesse, em geral, está associado na pesquisa biomédica, tá? É declarado porque a pessoa tem envolvimento com interessadas.
em comercializar um produto tratado como um remédio ou suplemento, tá? Essa informação deveria ser declarada de uma forma mais adequada. O que se encontra nos artigos é um modo meio que espaço de reportar, fica escondidinho, ou é uma coisa bem superficial, não se fala diretamente o que acontece. O recomendado é que você declare que você faz parte da equipe que está desenvolvendo essa medicação, que existe a intenção de comercializar, em que estágio está, qual o seu nível de envolvimento, se você recebe patrocínio para fazer a pesquisa, fomento de pesquisa, patrocina mais para o esporte, fomento de pesquisa, etc. Ou se você faz parte da própria organização que vai comercializar, se existe patente, envolvimento na patente, etc, etc, etc. Já não envolve tanto o aspecto financeiro. Preconceito mais de ideia preconcebida de um pesquisador acerca de algum tema de pesquisa, tá? Então é mais uma crença mesmo, um comprometimento de crença em relação a alguma linha de pesquisa, algum tema, um medalhão dessa área, inclusive, tá? Pode gerar o que se chama de efeito gaveta, frear a publicação de uma pesquisa que é concorrente à sua linha de pesquisa. E isso gera perpetuação de falso dogma na ciência. Para isso, tem uma frase que eu gosto bastante do Max Planck, o físico, que diz que uma nova verdade científica não triunfa pelo convencimento, por fazer seus oponentes enxergarem a luz. Triunfa porque seus oponentes acabam morrendo. Para vocês terem uma ideia do efeito da presença de um pesquisador de grande prestígio em frear algumas descobertas novas. É possível existir, não necessariamente tem que existir, tá? Existe também o lance de pesquisas que são realizadas para a manutenção do próprio pesquisador. Ora, nós vivemos também de fomento de pesquisa. Existem bolsas de pesquisa, estudantes de graduação, pós-graduação, e tudo isso implica em concorrência e em sobrevivência na academia, e é necessário fazer isso, esse tipo de atividade. Em algumas situações, nem sempre, mas em algumas situações, o que eu denominaria de homos universitários, é pesquisa com universitários, para que o pesquisador consiga atingir esses objetivos de produzir, de fazer estudos. E aí contempla muito mais a sua classificação dentro da instituição, para que ele possa, na carreira, a necessidade por uma pesquisa nessa área, um entendimento deste tema, tá? E esse corolário de número 5, que evidências empíricas sobre a opinião de especialistas mostram que elas são extremamente não confiáveis. Tá? É a base da pirâmide de evidência. Então, deve-se ter bastante cuidado com essa concepção. Por fim, em termos de corolário, tem o de número 6, que quanto mais equipes científicas envolvidas, mais quente uma área, está na moda estudar, por exemplo, o COVID, tá? É provável que os resultados da pesquisa sejam verdadeiros. Vamos entender isso, tá? Por um lado, o valor preditivo positivo de achados isolados diminui quando muitas equipes de pesquisadores estão envolvidos com um mesmo problema de pesquisa. Tá? Isso explica o que vemos com grande empolgação, seguida rapidamente por grandes decepções. Pode priorizar a busca e divulgação de seus resultados positivos mais impressionantes, para vencer a competição. Eu quero chegar primeiro, quero ganhar, quero publicar primeiro e quero fazer uma publicação que enxergue e faça citações, né? Que as pessoas tratem isso e comecem a citar essa pesquisa que eu publiquei. Então, isso é interessante, chama a atenção. Em que sentido? Cuidado, jovem, que em momentos como esse que nós estamos passando desde a pandemia, as pessoas começam a investir em pesquisa.
e correr por descoberta. E boa parte são pessoas que nunca estudaram e, no caso, uma doença que é amplamente desconhecida, tá? Resultados positivos e negativos de estudos, inclusive duvidosos, e que tem implicado em um número elevado de retratação. Você faz uma publicação, tipicamente um outro pesquisador lê a sua pesquisa, identifica que há problema, há falha, e manda uma carta para o editor. E este editor, então, passa para os pesquisadores responsáveis a bola para que gere a retratação. Esse erro ocorreu por quê? E aí você precisa publicar isso. E aí o seu artigo terá duas datas. Vai ter a data de publicação e a versão da publicação, e a outra versão, que é a versão da retratação. Não é uma errata, é retratação. Não se trata de um erro, uma correção simples. É uma correção mais profunda e que, tipicamente, isso ocorre nesse sistema de autoajuste da produção de conhecimento e curadoria. Mas, com a pandemia, também existiu algumas plataformas, passaram a existir plataformas que agregavam dados, grandes agregadores de dados de várias pesquisas, agregação muito tendenciosa, muito seletiva, em favor de algumas substâncias que estavam sendo comercializadas e recomendadas. Mas essa é uma discussão mais ampla e emocionalmente que envolve muito mais a amígdala do seu cérebro do que o córtex pré-frontal. Aqui nós vamos tratar mais de aspecto, vamos deixar o aspecto emocional um pouco de lado e fazer uma análise fria sobre os dados que nós temos e as pesquisas, tá? Professor, mas resultados negativos também seriam publicados? Sim, jovem, costumam ser publicados, mas em geral, nessas áreas da moda, é quando você quer demonstrar, quando o pesquisador, a pesquisadora quer demonstrar que algo foi publicado como positivo, mas que está errado. O embate corre para demonstrar uma evidência contrária ao que foi apresentado anteriormente. O fato de uma área ser quente estar na moda, às vezes, tá? Os maiores e um padrão de pesquisa melhor, aumentando o valor preditivo de seus resultados de pesquisa. Isso permite maior investimento também. Chama mais atenção, multicêntricas, e as pessoas começam a trabalhar em um network mais ampliado, em maior volume, e fazendo também testes de maior volume de dados, o que permite encontrar evidências de melhor qualidade, tá? E não hackear os dados, fazer análises adequadas, obviamente, tá?